Olá, olá, olá. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, meus caros. Bom dia para quem for nos assistir pela manhã. Boa tarde para quem fizer à tarde. Boa madrugada, como eu que gosta de assistir as lives pela madrugada. Hoje vamos receber no nosso nono episódio da série Vida de Professor a professora América do Sergipe. Nós vamos pela primeira vez, pelo menos virtualmente no meu caso, estar no Sergipe. Eu que infelizmente nunca tive a sorte de conhecer o estado do Sergipe, mas hoje vamos poder conversar e bater um papo com a professora América para representar o estado do Sergipe. Certamente vai ser uma conversa sensacional. Como todo mundo sabe, quem está chegando pela primeira vez vai ficar sabendo agora, as nossas lives temáticas dizem respeito à rotina, ao dia a dia e às coisas boas e não tão boas assim da vida de professor. Nós já temos 8 episódios gravados no IGTV e também no meu canal do YouTube, o youtube.com/c de casa/professor Márcio Faria. O link está aqui na bio para quem quiser depois lá assistir. Nós também temos já marcadas lives para a semana que vem com o professor Alexandre Freitas Câmara, grande desembargador do TJ do Rio, e também outras tantas lives já marcadas, como o professor Eduardo Talamini, do Paraná, o professor Leonardo Carneiro da Cunha, de Pernambuco. Enfim, nós vamos tentar aí cobrir, se não todo, pelo menos boa parte do mapa do Brasil, visitando, ainda que remotamente, virtualmente, professores com as suas mais diversas especificidades, as suas diversas carreiras. Aqui, nossa ideia é trabalhar, basicamente, com duas premissas. A primeira, de valorizar a profissão do professor, e a segunda, de incentivar futuros e atuais professores a seguir nessa carreira. A professora América já está aqui. Eu vou tentar fixar o tema da nossa live aqui e vou convidá-la para participar desse nosso nono episódio. Professora Fernanda, muito bem-vinda, muito obrigado. Muito obrigado, professora Fernanda, está sempre aqui conosco. Ontem tivemos uma live sensacional com o professor Rodrigo Becker, Essa live, inclusive, já está lá também no YouTube. Vamos ver se eu consigo aqui. Bom, a professora Fernanda está aqui. Bom, e a professora Felipe, meu caro, meu ex-aluno, mestrando, professor de matemática, professor conosco aqui, futuro professor de direito, tenho certeza. Obrigado pela presença. Professora Fernanda. Obrigado. Grande professora América. Que Boa bom vê-la. noite. Boa Tudo noite. bom? Tudo bem? Tudo bem? Tá me Tudo ouvindo bem? jóia. Tô sim. E você? Que ótimo também. Tudo bem. Maravilha. Graças Bom, a que alegria Deus. poder recebê-la. Fico muito feliz que tenha dado certo, mesmo com toda a sua dificuldade de agenda e a minha também, Eu fico muito feliz que a gente tenha conseguido marcar e para mim não poderia haver pessoa melhor para representar o estado do Sergipe. Eu recebi pelo menos uma dezena de recomendações de seu nome quando comecei o projeto e todo mundo me dizia, olha, se você quiser alguém de Sergipe, tem que ser a professora América. E então, claro, que eu tenho que seguir todos os meus mestres, tenho que seguir as orientações e tenho certeza absoluta, pelo que eu tenho visto das suas lives, dos seus trabalhos. Gostaria de daqui a pouco você, inclusive, falasse um pouco deles, que nossa conversa vai ser sensacional. Eu aqui só de praxe, para que todo mundo possa, até depois quem for nos assistir, ter acesso a isso, porque eu quero catalogar todas essas lives para tentar fazer depois um trabalho por escrito. Eu vou fazer uma breve apresentação, muito breve de fato, para que você possa conversar conosco. Aqui a ideia mesmo é deixar a convidada falar. Bom, a professora América Nejaim é doutoranda em Direito pela Federal da Bahia e mestra em Direito pela Universidade de Estácio de Sá, membro do IBDP, do Instituto Brasileiro de Direito Processual, membro do Grupo de Estudos de Processo Civil da Associação Internacional de Direito do Seguro, é professora e advogada, e alguém está dizendo aqui que é a melhor professora que tem. Então, não tenho absoluta convicção de que, como eu disse anteriormente, não poderia ter a melhor escolha. Professora América, muito bem-vinda, mais uma vez, muito obrigada. Eu queria já passar a palavra para você, já te deixando uma pergunta, para a gente começar a nossa conversa. Eu queria que você contasse para nós como é a sua história de professora, qual é a sua história na docência, como é que você chegou até agora, 2020, o que te fez virar professora,
que te fez adotar essa carreira brilhante que você tem e quais foram as suas inspirações? Como é que você chegou aqui, até aqui? Conta para nós um pouco da sua carreira, conta um pouco para nós do seu histórico até esse momento, por favor. Primeiro, boa noite a todos e a todas. Meu amigo, eu quero agradecer imensamente por esse convite, um projeto que eu tenho acompanhado e que eu sou encantada com esse projeto, porque como você falou aqui, infelizmente, a profissão de professor nem sempre é valorizada como deveria ser. E esse seu projeto, Márcio, ele invoca essa necessidade da valorização. Então, eu me sinto muito honrada de estar representando o meu estado de Sergipe, que eu tanto amo, e é uma honra, né, estar aqui nesse seu espaço. Muito Fico obrigada de feliz. coração pelo convite. Estar aqui diretamente de Sergipe para Juiz de Fora, uma cidade também que eu adoro. Espero retornar a essa cidade. Tomara. Então, eu primeiro deixa eu agradecer aqui, já teve que tem alguns alunos, alguns amigos meus, tá? Um beijo para vocês. Então, vamos falar de um tema, Márcio, que me emociona tanto falar da docência. Eu disse a você que eu vou ter que me segurar, né? Porque quando eu falo de docência, os olhos brilham, as lágrimas vêm aos olhos, porque a docência, para mim, Márcio, é um dom que Deus me deu, uma missão, e que tenho cumprido com muito amor essa jornada. Então, essa jornada já começou há 21 anos, mais ou menos, 21, 22 anos atrás. Como foi que tudo isso começou? Desde a minha faculdade. Eu gostava muito de estudar, gosto ainda de estudar, gosto muito de leitura. Então, como eu lia muito, eu sentia vontade de que tudo que eu aprendia, Márcio, colocar para fora. Eu não conseguia ficar só para mim. Algo me levava a colocar para fora, como se eu preciso compartilhar tudo isso que eu estou lendo com as outras pessoas. E aí eu sentia vontade de fazer seminário na faculdade. Terminei a graduação em 97 e depois eu parti para pós-graduação. E estava no comecinho e apareceu um concurso para professor substituto da UFES, né, da nossa Universidade Federal. Era a minha chance de entrar na vida acadêmica. Porque, começando, qual seria a faculdade particular que iria aceitar uma recém-formada? Então, eu tive a ousadia de fazer o concurso para professor substituto. Não sabia nem o que ia ser, porque recém-formada, e graças a Deus eu passei e comecei essa jornada 2 anos, né, daquele contrato que tem Sim, temporário, né? temporário, exatamente. É. E aí quando a gente entra na Universidade Federal como professor substituto, Márcia, a gente ensina de tudo, né? A gente não pode dizer, não quero ensinar isso. Então eu ensinei várias disciplinas, eu brincava, ó, só faltava me dar disciplina de direito espacial. Porque a gente... Mas isso assim foi tão bom, Márcio, porque ampliou, sabe? Meus horizontes, meus estudos. Então, tudo que eu tive que ensinar naquela época, e eu tive que aprender muito, estudar muito, foi, assim, muito importante para a minha vida. E eu estava falando hoje, Márcio, com uma pessoa, e ela comentando comigo, América, como foi o início da sua vida acadêmica? Eu fiz, não foi nada fácil. Por quê? Eu entrei jovem, 23 anos, eu comecei a ser professora, mulher, né? Eu vinha de uma universidade particular para ensinar numa universidade pública. Então, não foi fácil. Eu tive que passar por muitas dificuldades, muitos desafios. Alunos que queriam me questionar e levavam um livro para a sala de aula para saber se realmente eu sabia dar disciplina. Mas como eu sempre fui muito dedicada aos estudos, eu preparava a aula assim, no mínimo por 3 livros. Cada disciplina eu tinha que estudar no mínimo por 3 livros. E aí concluiu o meu prazo lá temporário e eu disse, eu preciso continuar essa caminhada docente. E aí eu levei o meu currículo, à época, para a FASE, que era uma faculdade que tinha aqui, que hoje é Estácio de Sá. E aí, amigo, foi aquela paixão que até hoje não consegue sair do meu coração. Realmente a docência é algo que me encanta cada dia mais.
Então, sensacional. E você sabe que eu tenho uma história parecida, porque eu também comecei como professor substituto e também recém-formado. A diferença é que eu já era egresso da UFJF, mas também tive essa dificuldade de ter alunos com o livro embaixo da... Na época não tinha internet, né? É interessante a gente falar isso, porque muitos dos nossos alunos estão aqui assistindo. A gente fala que não Exato. tinha internet em sala, eles acham que é uma coisa do outro mundo, né? Parece Idade da Pedra, né? Mas não tinha internet, mas os alunos levavam livros embaixo, ficavam perguntando coisas, né? Desafios que a gente teve que passar para chegar nesse ponto. Enfrentar. Mas que legal que Exatamente. isso aconteceu. Bom, eu queria te aproveitar, e já que aqui também é uma forma de homenagear os professores e professoras que a gente aqui tem recebido, te fazer uma pergunta para que você pudesse, se fosse o caso, homenagear algum outro professor, alguma outra professora que tenha te inspirado, e aí não necessariamente precisa ser na graduação, ou no mestrado e doutorado, ou alguns até têm lembrado os professores da infância, alguém que você gostaria de lembrar e por que essas pessoas te marcaram de alguma forma nessa sua história de professor. Márcio, assim, foram tantos professores, graças a Deus, que foram maravilhosos na minha vida. Que a gente observava os olhos do professor ou da professora que lecionava com muito amor. Então, esses professores marcam muito a nossa história, né? E realmente nos inspiram. Então, eu tenho uma professora, quando eu era pequenininha, inclusive um dia desse encontrei com ela no banco, e ela disse, Olha que legal. foi tão lindo. E ela fez, minha pequena, você é uma mulher agora. É tia Elna. Eu até quando eu encontro com ela, eu falo, oi tia Elna. Então, assim, ela me inspirava muito. Até hoje, né? Ela mostra esse amor pela docência. E aí a minha vida foi andando, eu fui crescendo, eu fui conhecendo outros professores na minha fase de adolescência. E veio a graduação. Então, na universidade, eu tive dois professores que eu vou dizer aqui que me marcaram muito, que eram aqueles professores que eu assistia a aula e fazia questão de guardar o meu caderno. Né? Eu tenho até hoje esse caderno guardado, porque me recorda esses momentos que eu tive em sala de aula, que é o professor Alfeu e o professor Pedro Daúde. Dois professores de Direito Civil que me marcaram muito na minha caminhada. No mestrado também tive uma professora que é professora Vanice Vale. Ela é procuradora lá do Rio de Janeiro, também marcou muito a minha estrada no mestrado. E agora, no doutorado, eu não posso deixar de falar do meu orientador, né, professor Fred, que é o que também me inspira nos livros, na vida acadêmica dele. Então, estou muito feliz de poder ter essa oportunidade de fazer doutorado com ele sendo meu orientador. O professor Fred ele inclusive vai estar conosco aqui na semana do professor, conseguir um espaço na agenda dele, ele vai representar o estado da Bahia. Você Que sabe, eu legal. também né, tive a honra de ser, nesse caso, supervisionado, porque o pós-doutorado não tem uma orientação formal, né? Mas Uhum. aí pude acompanhá-lo mais de perto no ano passado, né? Felizmente antes da pandemia. Então pude assisti-lo dando aulas na UFBA, pude acompanhar os alunos dele, dar aula para os alunos dele, e é realmente algo assim. A minha vontade era de ter ali uma câmera e filmar cada segundo, uma não, 20 câmeras ao mesmo tempo, filmando todas as reações dos alunos, as reações do professor e a minha, porque é algo realmente a gente ficar, né, abismado. Assim. É. Ele é sensacional, né? O professor Fred. Embora eu brinco com ele que ele, na minha tese de doutorado, ele me arguiu por 2 horas. Ele foi da minha banca, me arguiu por 2 horas. Daí ele falou que nem lembrava. Ele falou, pra mim foi tão rápido. Eu falei, é sempre assim, né? Pois é. Então você já vai se preparando, porque vem coisa pesada pela frente. Mas, Eu enfim, ele imagino. de fato de Eu fato imagino, mas eu gosto desses desafios, Márcio. é, Tudo que me faz tentar superar, eu gosto, sabe? E eu sei é, que eu vou ter que enfrentar muita coisa ainda pela frente aí no doutorado, mas sim, faz sim. parte, né? Não, mas essa é a ideia, né? A gente quer sempre crescer mais e acho que isso que ajuda a inspirar os nossos alunos também, né? A fazer com que a gente consiga galgar Exato, cada dia espaços exatamente. maiores, né? Isso é muito interessante. Bom, América, eu queria aproveitar e te fazer duas perguntas logo de cara, porque elas, embora sejam separadas, eu acho que elas seriam interessantes para demonstrar os opostos, né? A vida de professor, a gente sabe que tem muitas coisas boas, nós temos aqui vários ex-alunos e alunos entrando aqui,
manifestando, né, o carinho que tem por você. Isso certamente é uma coisa maravilhosa, né? Mas também tem coisas negativas, tem coisas que não são lá das melhores, tem experiências que marcam, infelizmente, a gente de alguma medida de forma negativa. E a minha ideia com essas perguntas é mostrar para quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir e que pensa em ser professor, que a vida de professor não é apenas aquilo que a gente vê em rede social, não é apenas aquilo que a gente vê, né, só coisas boas, porque depois a pessoa vai se surpreender negativamente, vai acabar se frustrando. Então, assim, eu tenho pedido aos nossos convidados aqui que digam momentos interessantes, momentos marcantes positivamente, mas também, se possível, que lembrem algum fato, alguma coisa que não foi tão boa, mas que de alguma forma serviu para fazer com que a gente aprenda. Se você pudesse citar alguns momentos, não necessariamente só dois, mas enfim, que são opostos, e seria interessante também. Tá, meu amigo, eu vou assim, Obrigada, meu amigo Vinícius, lá de Feira de Santana, também um professor de processo civil. Professora Flávia Rio está Então, aqui, professora da UERJ também. Obrigado, eu vi. professora. Obrigada, professora. Minha mãe, que eu não posso deixar de registrar, ela sempre está presente em todas as minhas Que lives. bom. E eu sou o que eu sou por conta dos meus pais. Então, eu tenho que realmente dar todos os méritos aos meus pais, que sempre me incentivaram em tudo que eu faço, sempre. Então, meu amigo, vamos falar um pouquinho. Vida de docente não é fácil, porque a gente enfrenta alguns momentos realmente complicados. Quais seriam esses momentos complicados? Eu vou dizer um só. Talvez ser incompreendida ou incompreendido pelo aluno. Né? Eu sou uma professora que puxo dos meus alunos, que eu aperto um pouquinho meus alunos, mas no sentido de dizer, vamos superar. Vamos buscar mais e mais conhecimento. E às vezes, Márcio, essa minha intenção de querer fazer com que eles cresçam, com que eles evoluam, alguns que ainda talvez não estejam preparados nessa busca do conhecimento, não consigam entender. Acha que o professor está ali para reprovar. E que, na verdade, não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é fazer com que eles realmente melhorem a cada dia. Porque eu sempre digo para eles que nós, seres humanos, por natureza, nós somos acomodados. Então, se não tiver alguém que tire eles desse comodismo, eles vão permanecer. Então, eu como professora, eu tenho essa missão, eu tenho que ter essa responsabilidade de puxar o meu aluno e dizer, vamos sair do comodismo, vamos pesquisar, vamos estudar. Então, às vezes, Márcio, eu confesso a você que essa incompreensão de alguns, graças a Deus, poucos alunos, é que às vezes machuca o coração, né? Porque a gente quer lá, e eu sempre digo que os meus alunos são como filhos para mim. E por serem filhos, eu jamais vou passar a mão na cabeça. Jamais. Eu vou precisar dizer onde é que eles estão acertando, onde é que eles estão errando, mas sempre de forma muito carinhosa, muito acolhedora. Então, esse para mim é o ponto, não vou dizer negativo, mas que talvez possa trazer algum desânimo no meio da estrada, né? Sim, Mas entendo. como é muito melhor, assim, os benefícios são muito maiores, isso se torna pequeno. Por quê? Porque quando a gente ensina com tanto amor e a gente vê os alunos querendo realmente aprender, a evolução deles a cada aula, a cada semestre, para mim, é algo que me incentiva cada vez mais. A gente está passando por um período difícil, Márcio, que são essas aulas online. É um desafio tremendo, imenso. Porque a gente está acostumado com aquele calor humano, a gente está acostumado a olhar nos olhos dos alunos, né, de abraçar. Eu sou uma professora que gosta de ser muito carinhosa, né, de perceber. E hoje a gente abre ali aquela tela, a gente fica de frente para uma câmera, uma luzinha acesa e aquelas bolinhas coloridas na nossa frente. Por mais que a gente diga, gente, abre o áudio, abre o vídeo, eles ficam incomodados, não querem, e a gente tem que respeitar, né, também. Claro, Então, claro. essa distância incomoda um pouco, mas eu estou tentando fazer de uma melhor forma possível para que a gente possa sentir esse calor, apesar do ambiente virtual. Isso. Eu aqui na universidade a gente vai começar a retomar, né, o semestre no dia 21 de setembro.
nós ficamos parados muito tempo, e aí foi deliberado que a UFJF volta agora no dia 21 de setembro. Então eu estou em volta com a preparação dessas aulas remotas, né? Embora já tenha dado palestras e aulas de pós à distância, mas ter aquele semestre, né, remoto vai ser realmente agora a partir de setembro. E eu já estou sentindo muita dificuldade por conta disso, porque, né, você não sabe como que o aluno vai receber aquilo, né, de que maneira ele está ali assistindo, porque às vezes nem sempre ele tem, infelizmente, um local propício para assistir as aulas, ele não tem algum espaço em que ele possa ter silêncio para se concentrar, ele tem que dividir um espaço com irmãos ou com pessoas que dividem a mesma casa. Enfim, é muito difícil realmente, né? Essa fase é muito complexa. Para várias carreiras, é importante a gente dizer, mas acho que para relação professor-aluno, isso é muito mais sensível, né? É algo Muito. Mas infelizmente é o que temos, né? Não temos outra saída. Não, é o que nós temos para o momento. Eu acho que como estávamos aqui houve um debate muito grande, teríamos ou não adotar essa volta. E aí eu, inclusive, fui favorável ao retorno, porque imagine um aluno que está em casa, que não trabalha, e sem estudar, né, 5 meses a pessoa parada, isso faz muito mal até para a saúde a saúde mental do próprio aluno e do professor também, né? A gente sente, como o professor Rodrigo ontem colocou, a gente está a síndrome do ninho vazio, né? Eu estou sentindo uma falta tão grande de poder falar com todo mundo. Acho que até por isso que eu pensei nesse projeto de lives, porque, de fato, isso, para quem gosta de dar aula, né, isso faz muita diferença. Bom, professora América, eu queria te perguntar... Eu só vou acrescentar uma coisa, Márcio. Claro. Que nesse momento, o que tem sido muito importante, desde o semestre passado, eu já estou dando aula nesse sistema online, né? É a troca de energia, de força, um para o outro, sabe? E isso também está sendo muito importante. E eu digo aos alunos que esse é o momento que mais eles têm que ter foco e determinação. Porque o professor que está do lado de cá não tem como fiscalizar se o aluno está ou não está prestando atenção, Sim. né? Tá lá a carinha dele, mas a gente não sabe o que está acontecendo no outro lado. Então é um momento agora deles assumirem a responsabilidade, de saberem exatamente o que eles querem e se tornarem ainda mais guerreiros e maduros, dizendo, mesmo com essa dificuldade, eu vou focar nos meus estudos e eu vou conseguir passar por isso tudo. Então, isso é importante, esse contato aluno-professor, ainda que seja no âmbito virtual, mas essas palavras de incentivo são essenciais. Sim, não tem dúvida, eu concordo contigo. Acho que a gente tem que tentar pensar na dificuldade que nós vamos criar oportunidade, né? E claro que cada um tem a sua dificuldade, algumas são realmente intransponíveis, mas nós temos que nos abraçar para seguir. Acho que a palavra da ordem é empatia, né? Nessa hora a gente precisa ter empatia para poder seguir, né? Ultrapassar esse mar revolto que nós estamos tendo aí, não tem dúvida. Concordo contigo, sim. Bom, eu queria que você dissesse para nós, claro que essa pergunta ela diz mais respeito ao período pré-pandemia do que agora, obviamente, mas como é que funciona, América, o seu método de aula e o seu método de avaliação? O seu dia a dia mesmo, dentro de sala, né? Como é que é a sua rotina, principalmente na graduação, para que as pessoas que estão nos assistindo, que pensam em ser professor, tenham um pouco de ideia a respeito disso. Tá bom, Márcio. Eu ensino uma disciplina que é processo civil e que, infelizmente, grande parte não gosta de processo civil. Eu não sei se aí em Juiz de Fora acontece isso, mas muita gente tem um quê de aversão ao processo civil. E eu falo para eles que eu tenho uma missão, que é fazer com que eles se apaixonem por processo civil. Então, eu tento trazer o processo de uma forma mais leve, né, mais clara. A gente sabe que o processo civil ele tem a sua complexidade, mas a depender de como a gente enxergue, a gente consegue passar de forma simples. Então, eu tento, no meio da aula, trabalhar com mapas mentais, com pincéis coloridos, né? Eu brinco sempre, eu tenho um curso de processo civil que é para profissional. E nesse curso eu já dou um kit de canetas coloridas. Aí eu até brinco, olha, não vem aqui quem é homem dizer que não vai usar caneta colorida, não, porque todo mundo vai usar caneta colorida. Porque é uma forma não de decorar, mas de visualizar certas coisas que precisam ser vistas. Então, assim, eu sou muito detalhista, Márcio. Eu não dou a aula pegando já no código. Eu dou uma aula primeiro, eu faço uma aula explicativa, eu levo o aluno a raciocinar, a tentar perceber que processo civil não é decoreba, é lógica. Então, eu faço com que eles cheguem na resposta sem olhar o código.
E eu brinco sempre que ler o código de forma numérica não vai levar você a nada. Você tem que primeiro entender a ideia do legislador, e aí eu dou toda a visão sistematizada do Código de Processo Civil para fazer esse liame entre todos, esse diálogo entre todos os artigos. Então, eu trabalho muito com questão prática na sala de aula, porque processo civil, a dificuldade, muitas vezes, é porque fica no campo muito da ficção. Então, eu trabalho com casos práticos. E aí eu brinco com os meninos que eu desenho um processo civil. Eu gosto de desenhar processo civil. Então, eu coloco lá Francisco, autor, Maria, ré. E aí eu bolo o caso prático, coloco todo o desenho gráfico para que eles cheguem a um raciocínio. Então, eu acredito que essa metodologia tem dado certo pelo feedback que eu recebo dos meus alunos, né? Professora, eu estou conseguindo amar o processo, eu estou conseguindo entender processo civil. E eu sempre falo para eles que o processo civil é 90% do caminho andado, para quem sabe. Porque não adianta você também saber muito bem direito civil, Márcio, se você não sabe instrumentalizar, né? Eu brinco sempre. Claro. Você pode ir para um cardiologista top, mas se esse cardiologista não souber operar, você não vai para a mão dele. Concordo contigo. Eu brinco sempre. Eu tenho colegas professores de outras áreas, né? Tributário, civil, brinco, né? Aí eles me ligam às vezes pedindo para tirar dúvida. A gente troca muita ideia, né? Aí eu falo, engraçado, já reparou que eu não ligo para você perguntando de civil, né? Eu tenho uma colega que é professora de empresarial. Eu brinco muito com ela, uma grande amiga, professora de empresarial. Fala, o dia que eu te ligar para tirar a dúvida de empresarial, você pode me matar que eu tô morto. Pode me enterrar que eu tô morto. Aí ela fala assim, aí eu falo, empresarial, pelo amor de Deus, toda hora ela precisa de processo civil. E quando nós estávamos fazendo mestrado, eu fiz mestrado na UERJ e ela também, íamos juntos, professora Stefania, não sei se ela vai assistir depois. Nós íamos juntos muitas vezes pro Rio, né? Daqui para Juiz de Fora, do Rio, Juiz de Fora pro Rio. E eu falava, olha, por que você vai sair daqui 4 horas da manhã para assistir coisa empresarial que não serve para nada? Vai para o processo civil que é muito melhor. Brincava com ela, mas é isso, porque na verdade, né, o professor, todo mundo precisa saber um pouco de processo, né? E a gente, claro, tem que puxar para o nosso lado, não há dúvida. Claro. Claro. Bom, ótimo, muito bom. Essa é a sua ideia de visualmente mostrar, né, para o aluno os esquemas e trabalhar com canetas coloridas, isso é muito interessante, porque isso chama atenção realmente, né? Isso fica no imaginário dele. Né, e é uma dica boa para quem está nos assistindo e quem pensa também em ser professor ou já é muito interessante. Eu vi alguém que comentou, dizendo que concordando e confirmando o que você está dizendo. É interessante porque tem feedback automático, né? Você fala e as pessoas já vão concordando com você. Isso é interessante. Bom, América, eu queria te perguntar um pouco ainda dentro de sala de aula, mas não necessariamente na aula, no dia a dia, né? E sim uma outra atividade que o professor exerce, que é muito importante também, e você agora, então, no doutorado, pode confirmar isso ainda mais, que é a atividade de escrever, de produzir. Né? A gente precisa necessariamente estar atualizado e escrever, porque é assim que nós fazemos nossas ideias circularem, é assim que a nossa pesquisa produz frutos, né? É assim que nossas ideias chegam a outros lugares fora da sala de aula, né? E eu, particularmente, tenho tido muitos orientandos. Agora, salvo engano, esse ano vou completar 100 orientandos de graduação formais, né? Eu estava atualizando o Lattes, esses dias eu vi que está lá no, salvo engano, 98 ou 99, então, quer dizer, já está quase chegando. E eu sempre recebo a mesma pergunta, professor, mas eu tenho muita dificuldade para escrever, como é que o senhor consegue produzir assim? Como é que você faz para poder escrever? Eu não consigo. Você tem alguma dica que você pode dar para quem está nos assistindo, para tanto profissionais como acadêmicos, de como escrever, se você tem uma rotina para poder escrever, se você tem algum método específico, enfim, alguma coisa que você possa dizer a respeito disso. Tá, Márcio. Eu também oriento muito, né? Eu nunca tive essa curiosidade de saber quantos orientandos eu já tive. Depois eu vou ver isso. Mas realmente a gente trabalha na graduação, né? O TCC, na pós-graduação, a gente tem que acompanhar esses alunos. E a primeira coisa que a gente percebe é a dificuldade de começar o trabalho. Né? Por onde vou, como é que eu faço? A primeira coisa que eu digo primeiro, pense no tema que você goste. Pense no tema que lhe dê conforto para você escrever, não que você saiba, um tema que vai lhe causar uma curiosidade para você estudar. Esse, para mim, é a primeira coisa. Né? Você gostar de escrever sobre aquele assunto, mas aquele assunto vai lhe trazer uma inquietude e essa inquietude vai fazer com que você leia. Então, uma coisa que facilita para mim, Márcio, é ler muito.
quanto mais eu leio, mais eu sinto vontade de colocar tudo que eu li no papel e fazer as minhas reflexões. Então, eu sempre digo aos alunos que é importantíssimo a gente ter senso crítico, tá? Não pegar o livro, engolir o livro e dizer que aquilo ali é a verdade. Não. Você concorda porque concorda, você não concorda por quê? Então, sempre questionando. Para mim, a melhor forma de aprender, de passar e de escrever é sempre fazendo questionamentos e buscando as respostas. Então, quando eu penso no tema, sei lá, vamos pensar aqui em IRDR. Por que o IRDR? O que, que o IRDR trouxe para o ordenamento? Quais os princípios que estão... Então, eu vou fazendo os esqueletos, né? Eu faço o esqueletozinho e dali eu vou tentando começar o meu artigo. E aí leio, releio, eu sou muito crítica com o meu trabalho, então eu nunca acho que tá bom. Então eu pego, leio de novo e releio e fico lá remoendo. Não, tem que sair, uma hora vai ter que acabar esse artigo aqui. Mas é isso, meu amigo. Eu acho que é escrever do que você gosta, do que lhe dá curiosidade, porque você quer aprender mais. Fazer os esqueletos, as ideias. Eu tenho que ter um caderno, Márcio. Eu sou meio neurótica com caderno, com anotações, bloquinho de anotação. Então, onde eu tô, tem um bloquinho de anotação. Ou na bolsa, ou na minha mesa. Eu coleciono bloco de anotações, porque a ideia vem, eu tenho que anotar. Eu não sou dessas que anota no celular, só se realmente não tiver nada ao meu redor. É. Mas tendo papel, eu tenho meus livrozinhos de ideias, né? Eu vou pensando, eu gosto muito de pensar em enunciados, porque aí quando eu vou para o FPPC já tenho enunciados prontos. E isso me ajuda a criar ideias para um artigo. Então eu brinco com os alunos. Professora, quantas vezes você já leu o Código de Processo Civil? Inúmeros, porque cada vez que eu leio, mais eu descubro alguma coisa, mais eu interpreto alguma coisa. Mas um detalhezinho tá ali que eu nunca tinha percebido e agora eu percebo. Então, isso me faz querer escrever, me conforta. Ter esses livrozinhos de anotação, os caderninhos, fazer o esqueletozinho do que eu quero falar e depois mandar bala aí no que eu li e que eu estou refletindo. Essa é uma ótima dica, porque às vezes o insight vem e você depois vai lembrar, não adianta que não lembra, né? Eu Não mesmo, por lembra? vezes, eu deixava passar, eu falava, não, depois, às vezes no meio da aula, não, aí agora o que eu tenho feito, eu peço para algum aluno anotar, né? Eu falei assim, anota isso aí para mim, por favor, porque às vezes eu não quero parar a aula para eu escrever, né? E aí eu Uhum. peço, sempre tem aquele aluno que copia tudo, fala, anota isso aí para mim, depois você me conta o que que é, me manda uma mensagem para eu lembrar, porque foi ótimo, fazer uma pergunta, né, que um aluno faz, te dá uma ideia, né? Eu mesmo, Pois um é, artigo recente Márcio. que eu... Não, isso faz muita diferença. Um artigo recente que eu publiquei na revista de Processo, número 305, até gravei um vídeo sobre ele, que é bem interessante. Ele surgiu, você falou de enunciado, ele surgiu de um debate que eu tive com o professor Araquém de Assis, no Conselho da Justiça Federal, salvo engano, de 2017. Nós estávamos lá no grupo de execuções, e aí eu levantei um enunciado e ele veio e arguiu contrariamente. E aí nós começamos a debater e discutir. Eu falei, não, isso aí precisa ser escrito. E aí escrevi um texto, e aí o texto, felizmente, foi publicado, e eu fiz em homenagem a ele. Eu mandei para ele, ele ficou super feliz. Ele falou, olha, muito obrigado. Então, imagina o professor Araquém de Assis, né, suntuosidade no processo que é, mas surgiu a partir de um debate, uma coisa que a gente estava ali que eu nem imaginava. E ele trouxe um exemplo, na hora, foi interessante até, que eu levantei e falei assim, olha, professor, é difícil eu contra-argumentar o senhor, né, mas vou tentar. E a partir dessa tentativa acabou saindo texto, foi bem legal, assim, bem interessante. E isso realmente é uma dica boa, anotar, né, esses insights, vale a pena para Sempre, todo mundo que está nos sempre. assistindo. Às vezes, Porque as ideias, elas surgem às vezes do nada, né? do nada. E às vezes eu É, brinco com os alunos, eu digo assim, olha, eu não sou maluca não, tá, minha gente? Se você, peraí, eu vou anotar, eu tenho que pegar lá e já anotar. Então, meu código é todo anotado na hora que eu estou dando aula, porque uma das coisas maravilhosas, Márcio, para ser professor, de ser professor, é justamente os debates que existem na sala de aula. Às vezes você não sim. tinha parado para pensar e vem um aluno faz uma pergunta, nossa, eu não tinha parado. E você precisa buscar uma solução para aquela pergunta, né? Você pode É. até nem dar na hora, mas você vai lá, pensa, 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 peguei, já sei mais ou menos para onde vai. Então, desses Sim. debates é que surgem as ideias de artigo, né? E aí eu digo para o aluno, ó, quem quiser escrever sobre esse tema, eu não vi ainda nenhum artigo, anote aí, já coloque no seu caderno. Então a gente vai fazendo essa troca, né? E isso Isso é para muito mim é legal. empolgante. E você depois vê o resultado, né? Eu tive a sorte de ter uma situação como essa que você colocou,
e eu não me lembrava. Falei isso na sala, o aluno notou, e depois isso virou um projeto de dissertação de mestrado dele. Ele conseguiu ser aprovado numa universidade com aquela ideia. E eu não lembrava, tinha apagado. Aquela coisa que você fala rápido na aula, né? E aí, Aham. depois de um tempo, salvo engano, uns 2 anos, ele mandou uma mensagem, você lembra aquele dia, assim? Eu falei, não. Mas, enfim, a sua ideia virou, eu desenvolvi a ideia e virou um projeto de dissertação e eu fui aprovado. Então, aquilo é uma alegria muito grande, né? Você saber que Muito. você acabou influenciando a pessoa ali, conseguiu mudar a realidade dela, isso é muito legal, realmente. Uma ótima dica. Eu vou anotar certamente para a gente poder compilar isso depois, tudo junto. Bom, você, além de professora, né, América, você é advogada, né, advogada com uma atuação muito grande, e, claro, então tem que se desdobrar entre as duas funções, né, a de professora e de advogada. Como é que você consegue dividir o seu tempo, sem, obviamente, desconsiderar que também existe o tempo necessário para a família, o tempo para o lazer, né, que também é importante. Enfim, como é que você consegue se virar em mil para dar conta de tudo? E se você consegue perceber alguma vantagem de ser simultaneamente advogada e professora, ou desvantagem, enfim, como queira. Eu vou começar pela segunda pergunta, tá? Tá, Vantagem, muitas. Porque quando a gente atua e a gente pega casos práticos, a gente leva isso para a sala de aula. Então, às vezes, tem processo, Márcio, que nos dá tanto exemplo que você pode pegar esse processo como um laboratório para os alunos, né? De pegar uma cópia do processo, trabalhar a petição, contestação. Então, por exemplo, eu peguei uma ação rescisória para fazer, Márcio, acho que ela tinha umas 5.000 páginas. E eu nossa, entrei no processo só na hora de fazer o recurso especial. Eu tive que ler o processo todo, do início ao fim, essas 5.000 páginas. E quanto eu tive de exemplos práticos super legais para eu levar para os alunos como laboratório. De fazer questionamentos. Você concorda com isso? Você discorda? O que é que você acha? Vamos interpretar? Então, assim, para mim é essencial, principalmente professor de processo civil, ter uma prática fora, né? Seja como juiz, seja como promotor, como advogado, não interessa. Para mim, a prática fora é essencial para trazer para cá. E como eu fui professora, hoje eu só sou professora de processo civil, então eu pego de TGP a processo civil 4. Isso já tem anos que eu dou essas disciplinas, tá? Eu fui professora de estágio, então eu passava a peça, eu montava o caso prático e o aluno me trazia a peça. Então eu lia a peça de cada um, Márcio, corrigia, devolvia, quando eles consertavam, mandava para mim de novo, eu lia até que o aluno tivesse uma redação boa para ler. E eu fui coordenadora de núcleo de prática jurídica. Então, assim, eu tentei fazer muitas atividades que levassem o aluno a ter prática efetiva, ainda que viesse ser uma prática simulada, tá? Então, com audiências, com elaboração de processos. E isso eu tento trazer para a sala de aula também. Essas pesquisas de jurisprudência, de casos controvertidos. Então, a minha prática ajuda muito na minha sala de aula. Agora, a primeira pergunta, como conciliar? Meu amigo, eu vou dizer, é um desafio todos os dias, porque não é fácil. Não é fácil. Então, você fala, lazer. O lazer fica um pouco reduzido. Durmo muito pouco, vou ser muito sincera. Se eu dormir 6 horas por dia, já é o top. Então, eu durmo entre 5 e 6 horas. Tem dias que eu durmo menos do que isso. Mas o meu corpo já se acostumou. Então, eu não sinto falta de dormir. Além de ser professora de universidade, eu tenho um curso de processo civil para profissionais e acadêmicos. Sou mãe, sou esposa, sou filha, enfrentando o doutorado agora, né, com esses projetos de live que eu estou tentando fazer. Mas assim, Márcio, mulher é super heroína. Então a gente exerce o papel um pouquinho de She-Ra, de mulher gato, de mulher maravilha. E aí por aí a gente vai, meu amigo, a gente vai fazendo. Ótima definição. Cada dia eu sempre falo assim, eu fico mais encantado, né? Porque eu tive ontem, não sei se foi na de ontem ou na anterior, enfim, e eu fui formado no processo por professoras. Se não me engano, eu falei isso com a Janaína na segunda-feira.
de todos os meus professores de processo civil, desde o quarto até o 10º período, que é a nossa grade aqui na UFJF é composta assim, né, do processo civil, eu só tive um professor homem. Todos os outros foram professoras. E isso certamente foi uma influência muito grande. E hoje a gente tem na faculdade a nossa diretora da faculdade, a vice-diretora, né, dos 3 departamentos que nós temos na faculdade, só um, que no caso é o eu sou chefe de departamento, é exercida a chefia por homem, todo assim, eu sou reinado pelas mulheres e cada vez mais em casa, em todos os lugares eu vejo e fico espantado, assim, eu falo com a minha esposa, como é que você dá conta, sabe? E eu já tinha uma admiração por ela muito grande, né? E ela é responsável, inclusive, pelas nossas lives, porque se não fosse ela, os meninos não iam estar me dando paz aqui para poder, né, a gente conseguir conversar, mas a partir do momento que eu vi que ela se tornou mãe, e eu falei, como é que ela consegue fazer isso? Como é que consegue trabalhar, consegue fazer todas essas coisas e ainda por cima cuidar dos filhos, né? Estudar, e é impressionante. E eu vejo a professora Flávia, ontem nós estávamos falando, viaja, trabalha no cartório, dá aulas, pesquisa, enfim, é algo inimaginável, né? O que a gente consegue, principalmente vocês, eu fico cada dia mais espantado e tem mesmo que parabenizar, não tem dúvida. Eu Bom, tenho muito América, orgulho de ser mulher, viu? Muito orgulho. E tem um detalhe, viu, Márcio? Meu doutorado é em Salvador. Eu tenho que sair de Aracaju para Salvador toda semana. Agora não, porque a gente está em tempo de sim, pandemia, de é, isolamento. Mas no ano passado e no começo desse ano, eu saía 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, pegava estrada para poder chegar 9 horas da manhã na aula do doutorado. Então, assim, é uma verdadeira guerra, um desafio, mas quando a gente vence, a sensação de vitória é tão boa, e eu digo sempre aos meus alunos, a verdadeira vitória é aquela que vem de lutas, né? De sim, conquistas, não dada. Então, aqui essa ideia. Eu sei bem o que é isso. Eu aqui em Juiz de Fora, né, eu tive que ir para o Rio para poder fazer o doutorado, e aí o doutorado, inclusive, depois, aproveitar aqui para a gente fazer uma propaganda, deu ensejo a esse livro, que é um livro do qual eu tenho muito orgulho, que foi orientado, deu foi nome, as últimas. Márcio, deu nome o título Sim, do vou livro, que colocar. ficou ao contrário. O livro chama Lealdade Processual na Prestação Jurisdicional, em busca Ah, de um modelo de maravilha. juiz leal. Eu falei sobre a lealdade processual dos juízes, só dos juízes, porque a gente sempre vê falando de lealdade processual e de boa-fé das partes, do Das advogado, eu partes. falei só dos juízes. Maravilha. E Quero ler. e nos meus agradecimentos, eu falei, eu contei os quilômetros que eu, nos anos do doutorado, daria para dar uma volta ao mundo, porque realmente eu tinha vezes que eu ia 3 vezes por semana no Rio, saindo daqui 2 horas da manhã para voltar para dar aula à noite, e eu sei bem o que você está falando, é realmente algo muito cansativo, mas é isso, quando a gente consegue superar, né, e eu tenho certeza que o doutorado vai ser mais um desafio que você vai superar com brilhantismo, é algo muito engrandecedor, né, é muito interessante isso, não tem dúvida. Bom, Muito. professor, eu queria que você pudesse, também voltando naquela ideia da gente tratar de temas não tão interessantes para quem vai ser professor. A gente tem uma rotina de professor com muitas coisas, muitas tarefas, e nem todas são muito agradáveis, né? Algumas são realmente fatigantes, algumas são até meio chatas. Se você tivesse um poder mágico, tivesse alguma varinha mágica, pudesse excluir alguma coisa da sua rotina como professora, você conseguiria fazer isso, escolher alguma coisa? Olha, isso aqui não me apetece, não faria a menor falta se eu pudesse excluir. Tem alguma coisa que você poderia dizer? Vou dizer, Márcio. Mas antes de falar aqui, deixa eu agradecer uma pessoa que está aqui, Karina. Ela sempre me acompanha também nas lives. Né? Tem algumas Oi, Karina. alunas minhas. Uhum. Que Karina bom. está Seja aqui. bem-vinda. Estou vendo a doutora Cláudia, minha aluna aqui também está aqui. A Ana Amanda, que foi minha colega de faculdade, também está aqui. Fico feliz de tanta gente boa acompanhando aqui nossa live. Márcio, eu vou falar uma coisa que talvez até assuste, mas eu vou ser muito sincera. Se eu pudesse tirar, eu tiraria as avaliações, tá? Eu tiraria as avaliações. Eu acho que isso tem que ter responsabilidade. Cada um tem que ter responsabilidade no estudo. Porque o mundo lá fora é o que vai cobrar deles. Né? A prova da UAB, você ser advogado de forma competente, não é uma prova em si. Agora, se é para ter prova, aí eu levo a prova a sério. Também eu não faço de Sim, claro. conta, tá? Mas se você dissesse, se eu Exatamente. pudesse tirar, eu tiraria prova.
tá? Eu falo isso também, eu falo isso em sala, eu falo isso, por mim não tinha prova, porque a prova é um momento que o aluno está muito tenso, ele é um retrato daquele dia, que pode ser um dia que ele não está muito bem, que aconteceu alguma Exato. coisa. Né? Eu mesmo já fui fazer uma prova, eu me lembro de processo do trabalho. A sorte que era uma prova em dupla e eu tenho um grande amigo que fez essa prova comigo, me ajudou, mas eu estava saindo de casa e bateram no meu carro. Você imagina como é que eu cheguei para fazer essa prova? Eu estava completamente transtornado. Então, eu tinha estudado, eu sabia a matéria, mas não conseguia fazer nada. A minha sorte é que era realmente uma prova em dupla. E isso pode acontecer com qualquer um, né? E eu falo isso sempre. Mas, infelizmente, é o que você disse. Existe, ela tem que ser aplicada, e se tem que ser aplicada, que seja bem aplicada, né? De Até para forma preparar os séria. alunos, Exato. exatamente, até para prepará-los para o que vem depois, né? Você citou aí a prova da OAB, eu não sei se eu já te falei isso, eu fiz parte da banca da FGV durante 5 anos de processo civil. Eu fui, durante boa parte desse tempo, o único professor mineiro que tinha na banca de civil e processo civil. E aí eu vi a diferença que faz uma boa preparação, porque realmente os alunos, a gente não consegue saber, claro, quem são os alunos, né? A prova não vem identificada, mas depois você tem acesso aos resultados. E aí você vê aquelas mesmas faculdades, aqueles bons alunos que vêm às vezes falar contigo, você sabe que tem ali sucesso porque se prepararam bem, fizeram boas provas, né? E isso também acaba, de certa medida, sendo um treinamento para o que vem aí pela frente para eles. Né? Não deixa de ter. Mas realmente, se a gente pudesse tirar, né, seria o melhor, né? Quem se dedica, faz, estuda e pronto, final seria ótimo, realmente. Exatamente, Márcio, porque quando a gente quer alguma coisa, mesmo que o professor que esteja ali não passe o assunto, não seja aquele professor que realmente nasceu para ser professor, a gente sabe que existe isso, né? Tem aquele que Sim, professor que entra na sala de aula, pega o código, lê, ou conta outras histórias e o assunto que é bom, nada, né? Mas, assim, eu, pelo menos, se eu tivesse, quando eu tinha um professor desse, eu ia atrás, eu estudava. Muito. Era a matéria que eu mais estudava, era daquele professor que não me ensinava. sim, Então, mas isso né? vai de muito de cada um, né? Claro, claro, Nada a na minha maturidade do vida foi. aluno, né? Eu comecei a trabalhar É, muito cedo, eu tive maturidade muito cedo. Meu pai foi um pai e minha mãe nunca foram aqueles pais assim: se você passar, eu lhe dou isso. Não, você vai passar porque é sua obrigação passar. Então, tudo que eu tenho na minha vida foi conquistado, não foi dado. Então, se eu quisesse né? fazer a Isso faz muita diferença, eu diferença tinha que também. estudar. Eu tinha que Sim, estudar. Então, é, infelizmente, às vezes vem, né, de lá de trás da criação, tudo é dado, é. tudo é muito fácil. E aí as coisas desandam. Sim, Agora, não como eu tem disse a dúvida. você, É, se tiver de é, fazer prova, então vamos fazer prova séria. eu tenho pensado muito sobre isso, porque eu não sei se você tem, mas eu tenho vários alunos que eles não tiveram muitas dificuldades na vida. Assim. Eles vão aprender a ter dificuldade talvez na faculdade, com 20 e poucos anos. E aí, eventualmente, muitos se adoecem, né? Muitos abandonam a faculdade, Desistem. desistem, perdem É. oportunidades, por vários motivos, né? Mas muito provavelmente também porque não estão ali preparados para aquilo, porque não foram testados, enfim. Isso também é importante se considerar. Claro que não é um único fator, né? Existem muitas outras Não, questões, mas isso é importante que a gente frise e você fez bem. Bom, a gente está encaminhando para a nossa parte final, infelizmente, mas não dá tempo da gente fazer aqui algumas perguntinhas para você. Bom, você já citou o tempo que leciona, né? Um tempo mais que razoável, e você então tem experiência muito larga na docência. E a cada semestre a gente, como professor, tem que se renovar, tem que buscar expectativas novas, né? Pensar no que vem pela frente. E eventualmente a gente tem ali aquele momento que você fala, esse semestre eu estou com, no seu exemplo, né? Eu estou fazendo um doutorado, eu estou com muitos processos, eu estou com muitas questões em casa, acho que eu não vou dar aula. O que te faz seguir para frente? Porque você teria em tese muitos motivos para dizer, não, vou parar um pouco de lecionar, mas não faz. Pelo contrário, não só não faz, como todo semestre está lá lecionando, está seguindo, enfim. Em síntese, o que te brilha os olhos para continuar sendo professora? ai, Márcio, o brilho nos olhos dos alunos em busca de mais conhecimento. A sede deles de aprender. Isso me motiva demais, né? E assim, é uma missão que Deus me deu. Eu não posso abandonar essa missão. Eu não posso deixar esse barco aí no porto. Eu vou ter que navegar. Ainda que haja tempestade, ainda que haja mau tempo, mas eu preciso navegar.
E essa sensação de dever que eu preciso cumprir, desse amor que eu tenho, por mais que haja dificuldade, por mais que haja incompreensão de certos alunos, mas quando você vê aquele aluno, Márcio, evoluindo, crescendo, passando no concurso público e que chega para você e diz, professor, eu só lembro da sua voz na hora do concurso, cuidado e preste atenção. Então, assim, isso, Márcio, me faz andar cada vez mais. Isso me move, né? Cada reconhecimento do trabalho, cada obrigada, professor, obrigado, porque foi importante na minha caminhada, porque eu consegui isso. Então, essas coisas, Márcio, realmente me emocionam demais e me fazem persistir. Né? Quando a gente é nomeado paraninfo, nome da turma, e a gente recorda na aula da saudade, graças a Deus eu fui muito homenageada nesse sentido, e cada fala que eu faço nesses eventos, me recorda tudo que eu passei com aqueles legal, né? meninos, as dificuldades, é muito bom. Isso é muito legal. De fato, é um reconhecimento assim que, né, eu gosto muito de participar desses eventos. Eu também, felizmente, tenho tido a oportunidade de participar de vários deles. Ganho as plaquinhas, né? Aqui a gente faz os alunos fazem muita festa com os professores. E é muito divertido, né? Você poder participar um pouco daquele momento deles. É interessante, assim, essa semana exatamente era para ser a formatura. Normalmente elas são aqui em setembro, março e setembro, normalmente. Era para ser a formatura do pessoal que teria acabado, né? Se não fosse a pandemia. Então eu vi vários alunos postando, dizendo, olha, esse final de semana seria a nossa formatura, que tristeza e tal. Mas eu falei com eles, daqui a pouco isso vai resolver, então vocês vão conseguir se formar e vamos fazer uma festa melhor ainda, né? Tenho até medo dessas festas quando elas voltarem, como é que isso vai ser, né? Tá tão represado, parece aquelas cascatas, né? Corrideira de água. Quando você abrir aquilo, vai ser um, né? Mas vamos ver. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Bom, para terminar, eu queria te fazer duas perguntas, na verdade, que dizem respeito a uma mesma situação. Eu queria que, se você pudesse, deixar uma mensagem final para dois grupos de pessoas. Primeiro, as pessoas que estão nos assistindo ou vão nos assistir e que pensam em ser professores, sejam professores de direito ou de qualquer outra coisa, sejam professores de infantis ou de idosos, não interessa. Tem pessoas que ainda não exercem essa função de professor, mas que têm essa ideia, que pensam em ser professor. E um outro grupo de pessoas que são pessoas que já são professores, ou inclusive ou foram, por algum motivo pararam, mas são pessoas que estão desanimadas com a carreira, que estão encontrando obstáculos que não estão conseguindo superar, que estão pensando em desistir. Então, né, são pessoas que já foram, que já são profissionais, né, mas que estão aí tristes e eventualmente com alguma dificuldade com a carreira. Se você pudesse deixar uma mensagem para essas duas categorias, vamos chamar assim, né, não é? Mas, enfim, só para ficar mais simples, seria legal. Então, Márcio, eu comecei dizendo que o professor, infelizmente, a gente está num país que não valoriza o professor, né? Economicamente, nem pelo que ele faz. Mas, por outro lado, a gente tem um reconhecimento verdadeiro. Primeira coisa que eu digo, se isso é o que você deseja, se isso é o que você sonha, não deixem que as dificuldades, que os obstáculos façam com que desistam dos seus sonhos. As pedras existem para que a gente tenha consciência que nós temos força para levantar essa pedra, seguir em frente e ter mais força ainda. Então, docência é amor. Isso não tenho dúvidas. Docência é dom. Por mais que você se especialize, faça um mestrado, um doutorado, esse dom tem que estar dentro de você. O amor tem que estar dentro de você para que vocês possam superar esses obstáculos. Então, quem pensa em ser, vai ter dificuldade? Vai. A gente não vai aqui dizer que não tem. Mas vale muito, muito a pena. E aqueles que estão pensando em desistir, lembrem que se essa for a missão de vocês, Deus vai dar força e sabedoria para que continue e lá na frente o sol brilhe, o arco-íris esteja lá bem colorido e que vocês vão sentir na pele, no coração, que vocês estão cumprindo a missão de vocês. É esse o conselho que eu dou, que eu olho para dentro de mim, Márcio, que eu me vejo às vezes em situações difíceis,
e já passei várias, inúmeras. Quem me conhece sabe um pouquinho da minha história, que não foi fácil a caminhada, que não é fácil a caminhada, mas que Deus, assim, não abandona nosso caminho, e que se a gente realmente tem fé e crê que tudo vai dar certo na hora certa, no momento certo, no lugar certo. E sensacional. É um conselho. Tá todo mundo aqui concordando contigo e não podia ser diferente. Assim, acho que é isso. Você tem que acreditar, seguir à frente, que as coisas vão funcionar. Eu estou vendo aqui um dos meus ex-alunos aqui, eu já citei o Felipe aqui, que é professor também, a doutora Cláudia, uma advogada que foi minha aluna, tem uma história de vida sensacional também. Assim, e se a gente pegar os exemplos de professor, de ex-alunos que hoje se tornaram professores ou se tornaram outros profissionais, isso mostra que realmente a gente tem que seguir adiante. A vida de professor é muito difícil, né? Tem vários relatos aqui. Eu convido todo mundo que está nos assistindo a assistir aos outros episódios. Vários relatos de professores renomados. Eu sou Daniel Bitidieiro, sou Daniel Assunção. Vários deles dizendo das dificuldades também que eles tiveram de ser professor, né? Porque parece que a gente vê aquele professor ali no alto, né? Naquela situação com vários livros, dando palestra, que ele chegou ali à toa, né? Que ele não passou por nada, né? E é importante a gente mostrar que todo mundo tem essas dificuldades, né? E que a gente consegue, né, superar com auxílio de amigos, com auxílio da família, com auxílio dos professores, que a gente sempre está aqui para isso também, né? Mas certamente vão existir dificuldades, a gente precisa superar, não tem dúvida disso. Eu sempre brinco com eles, eu falo isso inclusive toda vez que eu tenho uma oportunidade de falar para formandos. Olha, existe ex-aluno, mas não existe ex-professor. Então você pode contar com o professor, porque ele vai estar sempre Sempre. ali para poder ajudar, né, poder eventualmente lhe dar um auxílio, às vezes até mesmo compartilhar uma dificuldade para você perceber que isso vai acontecer, mas que a gente consegue superar, né, e não tem outra saída. Bom, professora Amélia, nós temos aqui pouquíssimo tempo. Eu queria aproveitar, deixa eu ver exatamente quanto no meu, se não me engano, são 3 minutos. Eu queria deixar esse tempinho final para você, mas antes disso, claro, eu queria te agradecer imensamente por esse seu tempo dedicado em tantas atividades que você tem, né? Você ter dedicado essa hora do seu dia, final do dia de uma semana certamente cansativa, para conversar conosco. Foi muito, muito, muito bom. Eu queria mais uma vez agradecer a sua participação no meu projeto, seu apoio, que foi fundamental e é fundamental. Queria convidar todo mundo a continuar acompanhando as nossas lives, que vão seguir pelo menos até a Semana do Professor, que é a nossa ideia. Esse episódio vai ficar lá no GTV e vai também para o meu canal do YouTube, para a gente poder depois assistir, quiser compartilhar também. E mais uma vez, professora, conte comigo se você precisar. Eu vou mandar o meu livro para você, espero que você goste, que você possa aproveitá-lo aí no doutorado. E depois espero suas críticas também, que são importantes para a gente poder tentar melhorar, né? Não há dúvida. E mais uma vez, obrigado, e o tempinho final é para você. Obrigado. Márcio, eu que agradeço mais uma vez, assim, eu sou encantada com esse projeto, principalmente falar de docência, né? Quantas pessoas estão aqui, talvez, será que eu vou ser professor? Vai sim, se você quiser, vai ser. Creia nisso, nos seus objetivos, agradecer cada carinho de todas as pessoas que entraram aqui, esse acolhimento, esse calor aos meus amigos, meus alunos que realmente me conhecem, né? Sabe o quanto eu amo esse caminho da docência. E que você, meu amigo, continue nessa caminhada com tanta luz, com tanto amor também. Desejo muito sucesso. Pode contar comigo aqui. O que precisar Obrigado. em Sergipe, eu estarei à disposição. Quero receber seu livro, porque, inclusive, esse tema seu é um dos temas que eu vou tratar no meu doutorado. Então, a leitura do Olha que seu livro vai legal. ser imprescindível. Não E muito sabia, mas que obrigada, bom. muito obrigada de verdade. Que Deus abençoe cada um que entrou, que Deus abençoe você. Amém. Obrigado mesmo, gente. Boa noite para todo mundo. Eu espero vocês na quarta-feira, às 20 horas. Nós vamos ter o nosso 10º episódio com o professor Alexandre Freitas Câmara, representando o estado do Rio. Obrigado. Vou divulgar depois essa live, mando para todo mundo aí. Boa noite, professora América. Foi excelente. Boa Obrigado. Bom final noite. de semana, gente. Até mais. Tchau. Tchau.